Na formação passada, nós começamos a introduzir o tema da meditação. A meditação corresponde ao segundo grau de oração. O primeiro, oração vocal, que nós falamos longamente, e agora nós iremos mergulhar nesse mistério da meditação. Nós teremos um número considerável de informações sobre este tema, porque ele é muito importante e é fundamental para o nosso crescimento da vida espiritual. Se nós não aprendermos a meditar bem, nós não vamos avançar. Ou seja, nós não iremos progredir na vida espiritual, no nosso processo de santificação, na amizade para com Deus. Os autores espirituais, eles apresentam por meditação, ora, o termo meditação mesmo, ora, eles utilizam oração mental, ok? São termos correspondentes, análogos, tá bom? Então, veja só. Quando nós falamos de meditação, nós precisamos entender primeiro o seguinte. Todo o conteúdo da fé, nós temos contato com ele por meio de um negócio chamado revelação. Ou seja, não é possível nós conhecermos a vida íntima de Deus. Por uma razão muito simples, nós somos seres humanos, Deus é divino, existe um abismo entre nós e Deus. A única maneira de nós conhecermos algo da intimidade de Deus é se Ele vir até nós e nos revelar. E foi justamente isso que Deus fez. Deus, Ele veio ao nosso encontro e nos falou. Nos falou quem Ele é, nos falou como Ele é, nos falou os mistérios mais profundos da intimidade do seu coração, de tal maneira que nós conhecemos a Deus por meio da revelação. A revelação cristã se deu em plenitude por meio de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos a revelação do Antigo Testamento por meio dos profetas, por meio dos juízes, os patriarcas, os sacerdotes do Antigo Testamento, que eram pessoas as quais recebiam de Deus a sua palavra e comunicavam essa palavra para o povo. Então, veja só, a revelação de Deus, ela sempre acontece de maneira mediada. Ou seja, Deus se utiliza de instrumentos para falar conosco, ok? Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Por excelência, o eleito, o escolhido de Deus é Jesus Cristo, é nosso Senhor. Porque nosso Senhor é o Filho de Deus, certo? Quando eu digo que nosso Senhor é o Filho de Deus, eu estou dizendo que Jesus, ele é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem, tudo igual a nós. Ele tem uma natureza humana. Ele tem um corpo humano, uma alma humana, sentimentos humanos, tudo igual a nós, exceto, obviamente, as imperfeições, o pecado, isso nosso Senhor não tem. Mas nosso Senhor é também Deus, 100% Deus. Quem é nosso Senhor? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu uma humanidade, ao se encarnar no ventre bendito da Virgem Santíssima. Em nosso Senhor, existe como que uma comunhão do céu e da terra, de Deus e do homem. E é justamente isso. Em nosso Senhor se dá, portanto, em plenitude a revelação. Tudo aquilo que nós poderíamos saber de Deus, Jesus contou. Ele veio nos contar isso. E aqui nós temos uma diferença enorme entre o catolicismo e as demais religiões. Por exemplo, existe um santo na Igreja Católica chamado São Francisco Xavier. E ele foi responsável por evangelizar a região das Índias, ele evangelizou o Japão e ele estava quase chegando na China. Ele chegou num determinado território, que era de maioria, era uma tribo indiana, que, enfim, a religião deles era o brahmanismo. E então ele começou a evangelizar e o povo não se convertia. E ele pregava e ninguém se convertia. Ele falou assim, olha,
me leva num cemitério. Aí levaram ele no cemitério e falou assim, quais são os últimos 7 falecidos aqui que vocês enterraram? Ah, essa cova. Tá bom, pode abrir a cova. Não, mas que isso? Não, abre a cova. Eles abriram a cova e São Francisco Xavier mandou eles levantarem, os 7 ressuscitaram. O povo ficou assim, impactado, e aí começaram a ouvir São Francisco Xavier. E aí os sacerdotes daquela religião, Brahmani, chegaram nele e falaram assim, olha, nós somos sacerdotes aqui, o senhor pode contar para nós o segredo que o senhor conseguiu fazer isso, que nós não vamos contar para ninguém. E Xavier falou assim, não, se eu contar para vocês, eu quero que vocês contem para todo mundo. Eu falei, não. Imagina? Eu falei, não, a condição é essa, eu só conto o evangelho se vocês prometerem para mim que vai contar para todo mundo. E aí os sacerdotes brahmanes falaram assim, não, então nós não queremos. Porque uma religião que é acessível a todos não pode ser verdadeira. Ou seja, todas as outras religiões sempre têm um certo conteúdo reservado a uma casta exclusiva, que não está acessível ao povão, entende? No catolicismo não tem isso. Nosso Senhor se revelou a todos. Sejam aqueles mais simplesinhos, pobrezinhos, ignorantes, analfabetos, sejam aqueles mais letrados, elevados, intelectuais. Não importa. A revelação de Nosso Senhor é para todos. Entenderam isso? Isso é muito importante para nós. Como é que nós temos contato com a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, Nosso Senhor, Ele morre à cruz, Ele sobe aos céus e nós, de alguma maneira, estamos sem aquela presença de Nosso Senhor que tinha os apóstolos, que viam Nosso Senhor caminhando junto com eles, ouvindo a sua voz. Como é que nós temos, então, contato com essa revelação? Esta coisa se dá por meio da igreja. Isso é muito importante. A revelação que Nosso Senhor nos deu, Ele confiou a alguém. E este alguém é a igreja. Então, tudo aquilo que Nosso Senhor nos disse chega até nós por meio da igreja. Porque a revelação, ela foi feita aos apóstolos e os apóstolos transmitiram essa revelação por meio de tradição a todos aqueles que vieram depois de si. E este depósito, que é a revelação, esse tesouro, é guardado, mantido pela igreja. Tudo aquilo que nós precisamos saber para conhecermos a Deus, amar a Deus e servir a Deus está contido na revelação na igreja. Por isso nós precisamos da igreja. Porque a revelação de Deus não se dá de maneira pessoal. Ah, Jesus me falou. Mas como assim Jesus te falou? Jesus falou aos apóstolos. E os apóstolos guardaram a sua palavra na igreja que Jesus fundou. Não, eu estava rezando, Jesus falou para mim. Falei, não, mas como assim para mim? Jesus falou à igreja. Jesus não fala para mim. Jesus fala à igreja. A partir do momento que eu quero tomar posse dessa palavra e eu quero personalizar ela, ou seja, não, ele falou para mim, pronto, eu acabei de cair numa heresia que é o protestantismo. Jesus não fala para mim, Jesus fala para a igreja. Padre, mas tem vários santos que estavam rezando e Jesus apareceu e falou. Sim, é verdade. Eu não nego isso. Mas aquilo que Jesus falou para o santo em oração é aquilo que está na igreja, aquilo que está na doutrina da igreja. Então, a revelação divina está compreendida nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja e na tradição. Tudo aquilo que Jesus falou tem que estar na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura. Se Jesus falar alguma coisa no seu coração, na tua oração, que não está compreendido na doutrina da igreja, cara, corre duro. É o capeta. Ou é você mesmo, entende? Aí a gente vai ter que fazer um discernimento aqui, né? Pode ser que seja o capeta, pode ser que seja só você mesmo. Se for só você, bom, não sei, né? Talvez se é o capeta, acho que é mais fácil. Porque ele fala umas coisas tão absurdas que é mais fácil ver que a coisa é louca, entende? Quando é você mesmo, a gente tem uma capacidade de mentir para nós que parece muito real. A gente tem uma capacidade de auto-engano que é algo muito sedutor. Então eu acho que se for você mesmo é mais perigoso do que for o capeta. Não sei, estou em dúvida. Seja como for, exorciza e fique com a igreja. É por isso que sempre
todos os ensinamentos dos santos. Quando uma pessoa ela morre, e ela morre em odor de santidade e começa um processo de canonização, o que a igreja faz? Se ela escreveu alguma coisa, reúne tudo que ela escreveu. Se alguém escreveu sobre a vida dela, reúne os fatos da vida dela e então tem uma comissão na igreja para julgar aqueles escritos, para ver se aquilo é de acordo com a doutrina católica. Porque se não for de acordo com a doutrina católica, essa pessoa não pode ser santa. Porque ela rompeu com a igreja. Ela rompeu com o canal que nos faz ter acesso a Cristo. Isso é muito importante para nós. Olha o que diz o Catecismo no parágrafo 52. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem. Muito para além de tudo que seriam capazes por si próprios. Então ele vem, se revela para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo de uma maneira que por nós mesmos nós não seríamos capazes. Então não queira conhecer a Deus por você. Não. Conheça pela igreja. Porque isso é muito além da minha capacidade, da sua capacidade. Porque foi o próprio Deus que veio e se revelou. Mais do que isso, São João da Cruz, ele diz assim: ao dar-nos como nos deu o seu Filho, ou seja, o Pai nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra. Deus não tem duas palavras. Deus não é como nós. Nós muitas vezes temos 2, 3, 4 palavras. Deus só tem uma. Se Deus falou, cara, já era. Ele não volta atrás na sua palavra. Ela está dita. Disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Tudo aquilo que Jesus disse já está dito e não tem mais nada a ser dito. Porque só tem uma única palavra. Ah, eu não gosto dessa palavra, essa palavra é muito dura. Cara, Deus não tem outra palavra. Esta palavra é a palavra dele, que traz vida, que nos salva, que nos santifica. Esta palavra é o Filho dele, é o Verbo. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo, que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus. Ou seja, você querer agora, não, Deus tem que me revelar, Deus tem que me falar. Mas como assim Deus tem que te falar? Ele já disse, ele já revelou. Está na doutrina da igreja. Não, Deus tem que falar comigo, mas você é muito especial, né? Você é muito preciosa, porque Deus tem que falar com você. Não, comigo. E assim, tem que falar aquilo que eu quero ouvir, claro, porque se falar uma coisa diferente, não, isso eu não quero. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós ouvimos a palavra de Deus, só que aquela palavra não soa bem no coração, porque nos desafia. É uma palavra que nos chama a uma correção de vida. É uma palavra que ela, de alguma maneira, confronta algumas convicções que nós fomos formando ao longo da vida. E então a gente, não, essa palavra eu não quero, eu quero outra palavra. Eu quero outra. E aí você vai caminhando, né, de galho em galho, para ver se finalmente alguém diz uma palavra que soe bem aos seus ouvidos, de forma muito confortável, você fala, agora sim, palavra de Deus. Será mesmo? Continua São João da Cruz. Não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Padre, eu quero que Deus fale comigo. Ele já falou, Jesus de Nazaré. Em Jesus está tudo. Todas as respostas que nós precisamos. Olhe para a vida de nosso Senhor. Medite o Evangelho. Olhe para as cartas que estão no Novo Testamento. Olhe para a vida dos santos que viveram aquilo com plenitude. Ali está nu e descoberto diante dos nossos olhos tudo aquilo que nós precisamos saber para conhecer, amar e servir a Deus. E nós viemos aqui para isso. É claro, você não vai encontrar na Bíblia, a melhor maneira de você fazer uma construção civil. Isso não é necessário para nós nos salvarmos, entende? Você não vai encontrar
na Sagrada Escritura, né, a melhor receita de bolo de chocolate com calda de sei lá do quê. Isso não é necessário para a nossa salvação. Agora, as coisas que nos são úteis e necessárias para nos salvarmos estão lá. Está em Jesus, na vida dele. O catecismo da igreja é o compêndio disso. Então, quando nós pegamos o catecismo, o que é que nós temos lá? Nós temos como que uma síntese daquilo que é a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Então, uma maneira de nós entrarmos em contato com a revelação de Deus de forma mais palatável e mais direta, devemos ir ao catecismo. Essas formações aqui é isso. Percebam que a todo instante nas formações eu estou trazendo citações bíblicas, citação dos santos, citação do catecismo, que é justamente para que nós possamos entrar em contato com essa revelação. E quando nós entramos em contato com essa revelação, nós entramos em contato com Cristo. E isso é a maravilha das maravilhas. Porque a revelação de Deus não é uma notícia de jornal. A revelação de Deus não é um conteúdo. A revelação de Deus é a sua própria vida, é o seu Filho, é Ele mesmo. Quando eu entro em contato com a revelação de Deus, então eu entro em contato com o próprio Deus e me apaixono. E essa revelação me transforma. Deus me transforma, Ele molda o meu coração, molda a minha alma. Foi para isso que Deus se revelou, para me transformar. Algumas formações atrás, vocês talvez se lembrem, eu disse o seguinte, que Deus, Ele habita o íntimo da nossa alma, como um pai e um amigo. Por quê? Deus, quando nos criou, Ele não só precisou nos criar, mas Ele precisou nos sustentar na existência. E Deus nos sustenta a partir da onde? Do íntimo do nosso coração. Então, assim, quando nós falamos, Deus está em todas as coisas, isso é verdade? Resposta, porque Deus sustenta o universo. É como se todas as coisas estivessem na palma da mão de Deus. Se Deus tirar a sua mão, todas as coisas caem na inexistência. Então Deus está, de uma maneira contínua e constante, tocando todas as coisas, dando existência a essas coisas. É claro que Deus não tem um corpo. Então Deus toca como? Pensando naquela coisa. A prova de que Deus pensa em você é que você está aqui na minha frente agora. Se Deus, por um lapso, se esquecesse de você por um segundo, você cairia na inexistência. Você desapareceria. Porque a tua existência só é possível porque Deus te criou e Ele sustenta a tua existência. Ok? Só que tem um detalhe. E o detalhe é que uma pedra, um cachorro, um gatinho, não pode ser batizado. Se alguém batizasse uma pedra ou um cachorro, seria uma blasfêmia, um sacrilégio, uma ofensa ao sacramento. Mas um ser humano pode ser batizado. E o que é que muda no ser humano quando ele é batizado? Muda que este Deus que está sustentando ele como um criador, no momento que esse ser humano é batizado, este Deus, ele muda de qualidade em relação à pessoa que foi batizada. Por quê? Quando eu recebo o batismo, eu me torno filho de Deus e amigo de Deus. Então existe uma diferença enorme entre uma pessoa não batizada e uma pessoa batizada. A pessoa não batizada, na alma dela, está apenas Deus como Criador. Uma pessoa batizada, Deus está presente na sua alma como um pai e um amigo. E como um pai, Ele quer se relacionar conosco. E como um amigo, Ele quer partilhar da sua vida conosco. Por isso, no íntimo da nossa alma, Deus se comunica a nós. Deus fala conosco. No íntimo do nosso ser, no íntimo do meu coração, Deus, Ele quer entrar em contato comigo. Porque, é claro, eu sou a única criatura com a qual Ele pode conversar. Deus não consegue conversar com um cachorro. O cachorro não tem inteligência. Deus não consegue falar com um passarinho. O passarinho não tem inteligência. O único bicho que tem inteligência é o ser humano. Por isso, Deus quer falar com o ser humano. Ora, Deus quer falar no íntimo do meu coração.
Porém, tem um probleminha. Eu vivo fora. Ou seja, eu não me recolho. Eu não entro nessa intimidade do meu coração. Porque eu estou muito preocupada com o meu marido, eu estou preocupado com a minha chapinha, eu estou preocupado com a minha unha, eu estou preocupado com o carro, eu estou preocupado com as férias, eu estou preocupado com o boleto, eu estou preocupado com a academia, eu estou preocupado com a minha parenta que nesse Natal, pelo amor de Deus, onde já se viu ela fazer aquele negócio? Que isso, gente? Nem elogiou, estava na inveja, é inveja das amigas. Ou seja, eu estou preocupado com o mundo à minha volta, fora. A prova que isso é verdade é a seguinte: experimenta entrar dentro de uma capela, uma igreja. Feche a porta e tente fazer silêncio, não fora, dentro de você, para rezar. A hora que você fecha a porta da capela e você fecha os olhos para fazer silêncio, a tua cabeça parece uma escola de samba. É um negócio caótico. É um trem doido. Você fecha os olhos para fazer silêncio, para poder conversar com Deus, parece, sei lá, é um trem doido. Trem doido. Parece que tem uns macaquinhos lá dentro da cabeça, lá, um jogando trem na cabeça do outro e um quebrando. Parece sala de aula de ensino público com 40 alunos, entendeu? É uma loucura, é um caos. Entende? Ou seja, por que é assim? Porque nós não somos habituados ao recolhimento, ao silêncio, à oração. Nós vivemos fora, como os bichos. Os bichos, eles não meditam, porque eles não entram dentro de si, eles só vivem fora. Os bichos vivem a partir do quê? Dos estímulos externos. Ou seja, das coisas gostosas, prazerosas, belas, que me agradam, que me fazem um afago. Os bichos, eles vivem do quê? Vivem muitas vezes de confusão, de caçar o outro cachorro para poder brigar, entende? De desafio, enfim. E muitas vezes nós vivemos disso. Ora você está se deleitando com algo, ora você está matando alguém. Aí daqui a pouco você está descansando, daqui a pouco você está escalando o Monte Everest. Aí daqui a pouco você está numa depressão desgraçada, daqui a pouco você está saltando de alegria. Ou seja, nós vivemos uma vida muito carnal, muito externa, muito movida pelos sentimentos, e os sentimentos mais imediatos. De tal maneira que qualquer estímulo imediato que se confronta comigo, aquilo já muda o meu estado. Se acontece uma coisa doída, aquilo já acabou meu dia, acabou, não consigo mais me recuperar, agora é 3 dias para eu voltar à normalidade, entendeu? Porque aquilo ali foi um choque para mim. Se acontece alguma coisa que me causa uma euforia, então eu fico eufórico, já não consigo pensar mais em nada, já começo a meter o pé pelas mãos, tomando decisão doida, já começo a entrar nos aplicativos, comprando tudo os trem lá, que eu tô feliz. Se eu tô deprê, cara, tô deprê e assim, nada me levanta, é um negócio doido, porque aconteceu tal coisa, falou do jeito que um bom dia se viu, entende? Nós vivemos muito no mundo passional dos sentimentos, certo? Só que Deus, ele não fala nessa externalidade passional, ele fala no interior. E essa voz no interior, ela está como que sufocada, ela está como que abafada pelas nossas paixões, nossos pecados, as nossas distrações, os afazeres, as obrigações que nós temos que fazer também, enfim, tudo isso sufoca essa voz. Então o que acontece? Olha o mato sem cachorro que nós nos metemos. Deus está lá dentro, no íntimo coração, querendo falar conosco, como um pai e um amigo, somos batizados. E eu espero que você esteja confessado, porque se você não está confessado, então Deus já não está mais no seu íntimo como um pai, porque você negou a sua filiação. Deus não está mais como um amigo, porque você matou a caridade, já não tem mais amor, entende? Ou seja, você rompeu a tua amizade com Deus. Então trate de se confessar, que aí você volta ao estado de filho e de amigo com Deus. Deus está lá dentro querendo falar, e nós estamos aqui fora brincando como crianças bocó. Bom, o que é que Deus vai fazer? O que é que Deus faz? Deus, carinhosamente, vendo a nossa fragilidade, vendo a nossa pequenez, ele fala assim, é bonitona, é bonitão. Já que você não está ouvindo minha voz dentro, eu vou falar fora também. E ele se encarna. Já que você só ouve aquilo que entra pelos teus ouvidos, então eu vou me encarnar e eu vou ter um timbre de voz.
Já que você só ouve aquilo que você vê, então eu vou me encarnar, eu vou ter um corpo, uma figura, uma imagem para você ver. Já que você só ouve aquilo que você toca, então eu vou ter carne e osso para você tocar, Tomé. Rela aqui, ó. Já que você só ouve o que está fora, então tá bom, eu vou me encarnar, eu vou fazer milagre, eu vou ressuscitar os outros, eu vou fazer multiplicar pães, para ver se de repente você olhando fora, você acorda para a vida. E foi isso que Jesus fez. Ou seja, na teologia, nós dividimos a revelação entre revelação interna e revelação externa. Revelação interna e revelação externa. O que é a revelação externa? É a encarnação. É aquilo que Deus faz fora. O que é a revelação interna? É aquela voz que ecoa dentro do coração. E aqui está o pulo do gato. Por que tem pessoa que converte e pessoa que não converte? Já reparou isso? Você vai lá no retiro, todo mundo ouviu a pregação. Tinha 60 pessoas ouvindo a pregação. 3 converteu, os outros não converteu. Por quê? Estava numa missa, 200 pessoas na missa. O padre fez um sermão, uma pessoa converteu, a outra não converteu. Por quê? A diferença está no seguinte: todo mundo está ouvindo a revelação externa. Todo mundo está ouvindo o sermão. Todo mundo está ouvindo a pregação. Só que tem um detalhe. Daqueles que estavam ouvindo a pregação, o sermão, tiveram aqueles que ouviram e desprezaram. Ou seja, não acolheram a palavra. E houveram aqueles que, ao ouvir a palavra, pararam em si e começaram a refletir sobre aquela palavra. Começaram a meditar. A partir do momento que eu ouço a palavra e eu caio em si, eu falo assim, nossa, mas como assim? O que o padre disse é verdade. Por causa disso. Nossa, então é assim. Mas espera lá, tem que ser desse jeito, não pode ser de outro? Porque se for assim, tudo tem que mudar. Quando eu começo a refletir sobre aquilo que eu ouvi, a meditar sobre aquilo que eu ouvi pela pregação, pelo ouvido, então a voz de Deus ecoa dentro do meu coração, dizendo, é isso mesmo, meu filho, creia. E então acontece a conversão. Ou seja, para que haja uma conversão é necessário ouvir a revelação externa, meditar sobre ela e ela então encontrar a voz de dentro. Ou seja, tem que ter um encontro da voz externa, da revelação externa, com a revelação interna. Quando isso acontece, nós fazemos um ato de fé. Esse ato de fé é a voz de Deus que ecoou no meu coração. E esta voz transforma a minha vida, porque a voz de Deus é performativa. Isso é um outro conceito da teologia. A voz de Deus é performativa. O que é que significa dizer que a voz de Deus é performativa? Significa o seguinte: quando Deus fala uma coisa, a coisa acontece. Performativa é isso. Deus diz, faça-se a luz, e a luz se faz. Faça-se as águas, e as águas se fazem. Façam-se as vegetações, e a vegetação se faz. Ou seja, quando Deus ele pronuncia uma palavra, a coisa acontece. Porque a palavra dele é performativa. Isso não acontece conosco. Por exemplo, você vai dar a sua palavra. Não, padre, pode contar comigo. Pode contar comigo, eu vou. 3 horas da tarde eu vou estar lá. Conta comigo. 2 horas nada, 2h30 da mão. Falou que era 3 horas, né? 3 horas nada, 3h15, 3h30, 4 horas. No outro dia, ai, padre, eu esqueci. O que aconteceu? A tua palavra não gerou a sua ação. Porque a nossa palavra ela não é performativa, como a palavra de Deus. Se Deus fala, a coisa acontece. Nós não. Entende isso? Então, quando eu ouço a revelação externa, essa revelação externa é meditada por mim, e eu, no íntimo do meu coração, ouço a revelação interna, essa palavra interna, ela realiza em mim aquilo que ela está falando. Olha o que diz Santo Tomás de Aquino, ele diz assim, ressoam 2 apelos. Então ressoa 2 apelos. Um exterior, revelação externa, pela voz do pregador.
Você está ouvindo aqui a pregação. O padre está falando. É revelação externa. O outro interior, que não é senão uma inspiração do Espírito pela qual o coração do homem é impelido a dar o seu assentimento ao objeto da fé. Opa, não basta ouvir fora, tem que ouvir dentro, porque a voz de dentro, ela é uma inspiração do Espírito para dar o assentimento. Ou seja, o padre está tentando convencer vocês, só que não adianta nada se você não meditar. Porque a hora que você meditar, a voz que vai te convencer não é a do padre, é do Espírito Santo que ecoa dentro do seu coração. Aí, padre, você acabou de falar que Deus não fala comigo. Calma. Você ouviu primeiro a revelação externa. E a revelação interna, ela tem uma concordância, uma coerência com a revelação externa. Por isso é importante a revelação externa. Porque quando o Cristo fala externamente, então nós temos uma coisa objetiva. Quando você começa a meditar e cai no íntimo do seu coração, aí é uma coisa só sua. Padre, como é que eu vou saber se essa coisa que eu estou ouvindo aqui dentro é eu mesmo ou não? Ah, você precisa da doutrina da igreja, do catecismo, da Bíblia, do magistério, da tradição. Entende isso? É assim que a gente discerne se é voz de Deus ou não. Mas essa voz dentro tem que falar. Por quê? Somente Deus, minha filha, meu filho, poderá convencer você. Só Deus te convence. Eu posso rezar um rosário aqui, não vou te convencer. Não adianta. Quem te convence é Deus. Padre, então não adianta falar? Tem que falar. Porque quando nós falamos, nós lançamos a semente. Uma hora cai no coração. Tem que falar, tem que anunciar. Pode ser que a pessoa não acolha na hora, mas a semente está lá. O dia que ele lembrar daquela semente e meditar sobre ela, Deus vai falar no íntimo do coração dela. E então ela se converte. Santo Tomás termina. Apelo que é necessário, pois nosso coração não se voltaria para Deus se o próprio Deus não o atraísse. Olha que coisa linda. Gente, Deus atrai o nosso coração. Deus está desesperado há 30, 40 anos, 60 anos, 80 anos, tentando atrair o seu coração. Deus não faz outra coisa dia e noite senão atrair o seu coração. E nós não nos convertemos por quê? Porque a gente não medita. A gente não entra dentro para ouvir a voz dele. E muitas vezes nós não entramos dentro porque não tem quem anuncie fora. Aí a importância do pregador, a importância do retiro, a importância da formação, das canções. Porque a revelação fora, ela entra pelo ouvido, então tem que pregar, tem que cantar. Ela entra pelos olhos, então tem que ter a beleza, tem que ter uma bela imagem de Nossa Senhora. Por que vocês acham que nas igrejas, quem já teve a oportunidade de ir para a Europa e visitar aquelas igrejas maravilhosas, por que ela é toda pintada? E as imagens, não sei se vocês já repararam, não são imagens estáticas. Elas têm uma dinamicidade, ou seja, elas relatam um acontecimento, ou seja, elas têm um encadeamento entre elas. Não são imagens soltas, aleatórias, porque ela está narrando algo. Ou seja, aquelas imagens estão gerando em nós um processo de meditação. É como a Via Sacra. Você pega um quadrinho por quadrinho, aquilo está narrando uma história, que é justamente o processo da meditação. Meditar é isso, é você narrar aquela história do que você ouviu. Para quê? Para tentar compreender de forma mais profunda aquilo que foi dito. Para entender no íntimo do coração, tá, mas o que é isso mesmo? O que é que significa isso? O que é que Deus quer dizer com esta coisa? Ou seja, a meditação me faz penetrar além do véu, além da aparência, ok? A meditação me faz ouvir uma voz que ela não é audível pelo ouvido, mas ela é gritada, ecoada pelo Espírito dentro do coração. Então é preciso ver, tem que ter uma bela imagem, tem que ter ordem na imagem, nos ambientes, ou seja, a coisa tem que ser simétrica, porque isso reflete a beleza de Deus. Tem que ter um ambiente no qual as sensações sejam correspondentes também. Não adianta nada, imagina, quem teve a oportunidade de dar um pulo na capelinha que a gente fez lá na paróquia, a gente fez uma capela assim, sensacional, um colosso, está muito bonita a capela.
Só que não adiantaria nada, você anda na capela, tá um calor lascado. Ou seja, a sensação ela não corresponde ao ambiente. Causaria um transtorno, entende? Ao mesmo tempo, não pode ser muito frio, porque senão um frio de rachar. Então, você veja que Deus ele fala por todos os sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato. Entende isso? E tudo faz com que ecoe essa voz interior nos convidando. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Falando por que muitas vezes nós não ouvimos a voz interna de Deus. O profeta diz assim: vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Por que nós não ouvimos a revelação interna de Deus? Porque vossos pecados colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Um parênteses, a minha conversão se deu com essa passagem. Olha que coisa doida. Isso é muito doido, tá? Eu era um jovenzinho, fazia faculdade, católico, mas não era nada convertido, uma vida meio bagunçada, tudo atrapalhado, enfim. Fui num retiro. Nesse retiro, estava lá um pregador, inclusive talvez a maioria de vocês aqui conhece, hoje ele é sacerdote aqui na Arquidiocese de Cuiabá, Padre Tony, era só um jovem estudante. E ele estava pregando e ele estava dando o testemunho dele e dizendo como que Deus falava com ele, confirmava as coisas na vida dele, e ele era guiado por Deus e tal. Eu ouvindo aquilo ali, eu falei assim, cara, esse cara é louco. Como assim Deus fala com as pessoas? Deus não fala com ninguém. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Mal ou bem eu rezava. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória antes de dormir. Né? Era um super católico, entendeu? Gostava de ler a Bíblia também, lia de vez em quando. Meu pai ministro da Eucaristia, eu falei, cara, eu sou muito católico, Deus nunca falou comigo, como que Deus fala? É uma vida desgraçada de pecado, coitado. E aí então eu fiquei naquele dilema, naquele embate durante a pregação, e estava quase terminando a pregação, eu tomei uma decisão interna no meu coração, falei assim, não, Deus não fala com ninguém. E eu ouvi, de uma maneira muito nítida e clara, Deus dizendo assim, não sou eu quem não falo, são os teus pecados que ergueram uma barreira entre mim e você. Eu ouvi essa coisa. Aquilo feriu profundamente a minha alma, eu comecei a chorar muito e falei para Deus, Deus, então me muda porque eu não sou isso. Eu saí daquela pregação, eu fui para o confessionário, me confessei, comecei na missa todos os dias, rezar o rosário todos os dias, assim, literalmente, a pregação foi no sábado, me confessei na segunda-feira, comecei na missa naquele dia todos os dias, rezar o rosário todos os dias, todo o salário que eu ganhava, eu comecei a comprar livro loucamente, eu vi pregação e tal, a minha família em casa falou, ficou doido, meu filho era normal, agora é doido. Enfim, o fato, porém, foi que uns 5 ou 6 meses depois, eu estava fazendo um trabalho com jovens de levar marmita para morador de rua. A gente estava na madrugada, a gente ia, acho que às quartas-feiras, se eu não me engano, às quintas, levar comida para morador de rua. E nós saímos da República que o Tony morava, tipo 11 horas da noite e voltava para casa 4 da manhã. Você imagina as mães, né? Super felizes, né? Que os moleques tudo louco, psicopata, andando na rua até 4 da manhã, levando comida para pobre, né? Enfim, nós estávamos nesse apostolado, e nós tínhamos o costume de reunir ali os irmãos de rua, nos lugares que nós sabíamos que eles ficavam. Antes de entregar a marmita, nós dávamos as mãos, alguém abria a palavra e fazia uma pregação para eles. Rezava, entregava os marmitecos e depois ficava ali conversando, enfim. E nós fizemos isso e eu cheguei até um irmão e fui falar para ele, falei assim, olha, eu vou ler uma palavra para você. E eu abri a Bíblia. 5 meses depois da minha conversão. E eu abri nesse capítulo, nesse versículo, que eu não conhecia. Deus, no dia da minha conversão, 5 meses antes, ele disse esse versículo no meu coração. E eu nunca tinha lido isso na minha vida. E eu fui ler esse negócio 5 meses depois e falei assim, caraca, meu Deus, é igualzinho o que eu ouvi. E de fato é isso. Os nossos pecados, nossas imperfeições colocam uma barreira entre nós e Deus. Por isso nós não ouvimos a voz dele. E quando nós ouvimos a voz dele, lembre, a voz de Deus é performativa. Ou seja, quando eu medito e eu ouço a voz de Deus que me fala sobre a humildade, ele gera a humildade no meu coração. Quando eu medito sobre a pureza e Deus me fala sobre a pureza, a voz dele é performativa, ele gera a pureza em mim. Então, quando eu medito,
o meu coração é transformado porque aquela voz que eu estou ouvindo, ela está realizando algo em mim. Porque a voz de Deus é performativa. Por isso, quando eu me dou à meditação, é comum que o meu coração vá se transformando e eu comece a ter convicções firmes. O que são essas convicções firmes? São aquelas certezas que só tem aquele que ouviu a voz de Deus. Passado um tempo da minha conversão, eu namorava uma moça X, coitadinha, e... coitadinha porque eu era um traste. Enfim, me converti, o namoro ainda durou alguns meses, e ela não gostava da minha mãe não gostava dela. Só que eu estava muito radical. Mas radical assim, mas num nível de radicalidade. Pra você ter noção, na época eu deveria ter uns 86, 87 quilos. Mais ou menos o peso que eu tenho hoje, talvez. Só que estava mais fortinho assim, né? Mas aparentava mais fortinho. Eu devo ter caído para 70 quilos, com jejum. Entende? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, você está com AIDS. Você está doente, certeza. Ou seja, tamanha radicalidade, entendeu? 3 vezes a semana e dormindo no chão. Assim, foi um trem muito doido. Essa moça e minha mãe viraram amiga. Nossa, que milagre! Para quê? Para não deixar eu ir para a igreja. E um dia as duas em casa se reuniram e falaram assim, não, você não vai. Eu falei, então eu vou. Eu sei o amor que me amou. Eu sei a experiência que eu tive. Eu vou. Não, você não vai porque não sei o quê, lá. Eu falei assim, eu vou. Aí a mocinha, não, então, se é assim, vai terminar. Eu falei assim, então vai terminar agora, vai embora da minha casa. Não, vai embora. Eu fui lá, abri o portão, falei, pode ir embora. E ela foi embora. Aí eu fui voltar para dentro de casa, falei, ixi, agora lascou, né? Vou mandar minha mãe fora de casa, não vai dar, não vai dar certo, né? E eu entrei em casa e falei assim, mãe, eu sei o que eu experimentei, eu sei o amor que me amou e eu vou. A senhora pode trancar a porta, eu pulo a janela, fecho a janela, eu varo o teto. Ah, eu vou tirar seu carro, eu tiro o carro, eu vou a pé. Não importa, eu vou. Ou seja, aquela palavra gerou uma convicção porque não foi alguém que me disse. Cara, foi Deus que me amou, foi Ele quem disse. Aquilo dividiu profundamente a minha vida. Entende isso? É isso que gera uma conversão. Só que o problema é que essa voz que eu ouvi há 13 anos atrás, ela não pode se calar. E é isso que a meditação faz. Faz com que eu ouça novamente essa voz. Todos os dias. Como é que eu consegui, em 13 anos, permanecer nessa caminhada, não voltar atrás e mais, dar passos mais ousados? Porque uma coisa é um jovem convertido, outra coisa é um padre jovem. São desafios muito maiores. Uma coisa é eu estar convertido com meus amigos na minha casa no interior de São Paulo. Outra coisa é sair para outras terras e para outro estado, sem parente, sem ninguém, para ser padre. Então, são coisas mais desafiadoras. Como é possível permanecer na mesma convicção? E eu olho a minha história, cara, eu estou na mesma pegada. Eu quero a mesma coisa, eu quero ser santo do mesmo jeito, eu estou no mesmo fogo. E às vezes, né, alguns padres mais velhos olham assim, né, ah não, padre jovem, né, entusiasta e tal. Eu falei, jovem uma ova, cara. Eu quero ser padre com 60 anos de idade no mesmo fogo. Ou seja, os santos eram assim. Entende? Na mesma intensidade. Por quê? À medida que nós meditamos, aquela voz continua ecoando no nosso coração e de forma cada vez mais intensa. Ou seja, Deus nos chama a um mergulho cada vez mais profundo. E é um caminho que não dá para voltar atrás mais. Por isso, olha o que diz o padre Royo Marim, no livro Teologia da Perfeição Cristã, quando ele define a meditação. Ele chama a meditação assim. A meditação consiste na aplicação racional da mente, então você vai ter que usar a sua inteligência, ok? Aplicando ela a uma verdade sobrenatural. Qual verdade, padre? Bom, eu estou propondo para vocês as verdades do terço. Então, nós estamos aplicando o nosso exercício prático com as verdades que estão lá no terço, em cada mistério. Então você tem que aplicar a sua inteligência naquele mistério, tentando compreender aquele mistério de maneira mais profunda. Você pode utilizar como auxílio a Bíblia, você pode usar como auxílio as meditações do cenáculo, que tem lá do movimento, você pode utilizar alguma outra meditação dos santos, mas a gente está focado nos mistérios, ok? A coisa é, eu preciso usar a minha inteligência para pensar sobre aquilo. Isso
não é propriamente um trabalho intelectual no sentido assim, só pessoas estudadas conseguem. Uma pessoa ignorante, analfabeta, consegue. Por exemplo, São João Bosco, ele demorou para poder aprender a ler e tudo mais. Quando ele era muito pequeno, o que ele fazia? Ele ia na missa e ele decorava o sermão do padre. Mas ele decorava ipsis litteris. Um dia, o padre falou assim, meu filho, você sabe meditar? Eu sei. Como que você medita? Eu medito sobre o sermão. Mas você lembra do sermão? Lembro. O que eu falei na última missa? E ele começou a recitar o sermão de ponta a ponta. Palavra por palavra. Aí o padre falou assim, nossa, mas você decora? Eu falei, claro, se eu não decorar, eu vou meditar como? Ou seja, para eu meditar, eu tenho que ter um conteúdo. Então ele decorava o sermão para depois ficar pensando sobre o sermão. É isso. A meditação é essa aplicação racional. Depois nós vamos destrinchar essa coisa melhor, ok? Mas saiba que é isso. O padre Rui Marim continua. Então, a meditação consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, a fim de nos convencer dela. Quem gera esse convencimento? O Espírito Santo. Não é autossugestão. Não. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cara, larga de idiotice. Não, não é isso. À medida que eu penso, medito sobre as verdades sobrenaturais, o próprio Espírito me convence. Tá lá, tá vendo? Agora não sai da barra da saia do padre. Olha lá, o padre já fez a cabeça. Cara, depende, pode ser que tá indo pela cabeça do padre. Mas se é uma pessoa que está meditando, cara, é Deus que está falando. Se a pessoa está indo só pela cabeça do padre, essa aí logo, logo volta atrás. Mas se ela está meditando e Deus está falando, rapaz, essa não arreda o pé mais não. Porque se Deus falou, ele realiza a convicção. Ele realiza a virtude. Esse não volta mais atrás. Finaliza o Rui Marim a definição da meditação. A fim de nos convencermos dela, nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então, essa verdade, ela tem que ser convencida, então nós vamos nos convencer dessa verdade, essa verdade vai nos mover a amá-la e praticá-la com a graça de Deus. Então, nós temos que nos convencer da humildade, da temperança, da castidade, nos convencer da paciência, da mansidão, nos convencer da Eucaristia, nos convencer da morte, do juízo, do purgatório, nos convencer do inferno, nos convencer do céu, do amor de Deus, da providência divina. E isso nos impelir a amar a providência divina, a praticar a providência divina e nos viver a partir disso. Uma pessoa que medita é um católico nota 10. Olha um católico meia boca. Católico meia boca é aquele católico que vai na missa, ele confessa, ele comunga, ele reza o terço, mas ele não medita. Muito piedoso, muito católico, aí de repente descobre um câncer. Descobriu o câncer, entrou o desespero. Por que eu? Por que comigo? Por que desse jeito? E aí então começa a rezar e aquela confusão na cabeça, daqui a pouco está no Pai de Santo, daqui a pouco está no Espírita, daqui a pouco está fazendo tá indo na benzedeira. Por que não? Eu preciso da cura. Não, mas espera lá. Você não aprendeu a meditar na cruz de Nosso Senhor? Não aprendeu a meditar no sofrimento de Nosso Senhor? O senhor fala isso porque não é você. Não, eu digo isso porque um católico assim não tem convicções firmes, seja da cruz, seja da providência divina, seja do amor de Pai. Opa, se eu tenho convicção firme que Deus me ama, isso não vai me desesperar porque, ora, eu sou amparado pelo amor dele. Ele não vai me desamparar agora. E se ele permitiu isso, isso é fruto da bondade de Deus. Eu não vejo, está me custando, está doendo, estou sofrendo. Não estou vendo, mas eu confio nele. E não vou arredar o pé. Imagina, eu vou bater tambor agora? Tá doido? Eu vou blasfemar contra Deus agora? Entende isso? Claro que para ter essa convicção, essa firmeza, tem que meditar. A maioria dos católicos não meditam e por isso passa perrengue na hora do aperto. A hora que a cruz pesa, aí o filho chora, mas não vê. Então, o que é que eu estou convidando as senhoras? A mergulharem na meditação.
Porque a cruz vai nos visitar. O diabo, ele nos ronda. Mas se eu tenho convicções firmes, quem irá me separar do amor de Deus? Nada nem ninguém. Ninguém pode me separar do amor de Deus. Se eu tenho realmente convicções firmes, nem a morte, nem a tribulação. Olha o que diz São Paulo, coisa linda. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda! Meu Deus! Como é possível uma firmeza assim, mesmo em meio a todo esse pipoco? É só quem medita. Para finalizar essa conversa longa, prometo ser breve, tem um testemunho que é muito bonito, que é de um senhor santo, um santo senhor, chamado São Policarpo de Esmirna. São Policarpo ele foi martirizado com 80 anos de idade, no ano 155 da era cristã. Então é um santo do segundo século. O que acontece? Eu vou ler o relato que está na patrística, eu vou ler o relato breve dos fatos mais importantes do martírio dele. Depois vocês podem pegar o relato completo. É muito bonito. O que aconteceu? Policarpo foi denunciado, ele era bispo, certo? E então foram buscar ele para o martírio. Quando foram buscar ele, buscaram ele na casa dele. Quando chegaram os algozes na casa, ele falou assim, opa, né, seja bem-vindo aí, vocês querem comer alguma coisa? Peraí, eu vou preparar um negócio para vocês comerem. Vocês comem um pouquinho aqui, senta, espera um pouquinho, só me dá 1 hora para eu rezar. E ele foi rezar. E deixaram. Ele foi tomado de um recolhimento, ficou tão absorto na oração que as pessoas que estavam ali não conseguiram tirar ele da oração. Ele ficou por mais de 2 horas rezando, sem ninguém mexer com ele. E alguns dos que tinham ido buscar ele para martirizá-lo se converteram. Já começa aí. Os outros que não converteu, falaram, não, chega, tá bom, vamos embora. Pegaram ele. Foram levar ele para o martírio. Durante o caminho, o que aconteceu? Vamos lá. Policarpo, o mais admirável, longe de se perturbar, ao receber esta notícia, quis permanecer na cidade. Muitos, entretanto, o persuadiram a retirar-se. Quando ele ficou sabendo que iam martirizá-lo, tentaram, não, vai embora. Falei, não, vou ficar. E ele se retirou para uma pequena casa de campo, a pouca distância, onde permaneceu com poucos amigos, nada fazendo senão rezar dia e noite por todos e por todas as igrejas conforme o seu hábito. E então, no meio da oração, ele teve uma visão. E ele viu o travesseiro dele pegando fogo. E ele falou assim, eu devo ser queimado vivo. Então ele viu o martírio dele. Ele já sabia que ele ia ser queimado. Pegaram ele e levaram para o lugar do martírio, né? Vieram ao seu encontro Herodes, o chefe de polícia, e Niceto, seu pai, os quais o fizeram sentar-se consigo no carro e tentaram persuadi-lo. Niceto, pai de Herodes. Aí, abre aspas, eles foram conversar com o Policarpo. Que mal pode haver em dizer, César é Senhor, oferecer o sacrifício e dizer as coisas que o seguem para salvar-se? A princípio, Policarpo não respondeu nada. Como insistiram, disse Policarpo, não teria o que me aconselhais. Ou seja, vocês não têm que me falar. Quando ele respondeu isso, jogaram ele para fora do carro. Ele estava indo numa uma charrete, jogaram ele para fora. Caiu, todo se machucou, colocaram ele de volta no carro. Quando ele chegou perto do estádio, onde ele ia ser martirizado, ele entrou no estádio, o Coliseu estava lotado, e então as pessoas começaram a gritar para matar ele mesmo, para crucificar. E então ele ouviu uma voz do céu dizendo, olha que coisa bonita,
Policarpo nem... aqui. O caminho para o estádio depressa, como se nada houvesse feito. Tá. Aí reinava tal tumulto que ninguém podia fazer-se ouvir no estádio. Quando ele entrou, foi ouvida uma voz do céu dizendo: coragem, Policarpo, seja homem. Tipo, Deus do céu, bora, meu irmão. É isso mesmo. Coragem, seja homem. Agora é a hora. Você tá doido. Ninguém viu quem falou, mas a voz foi ouvida pelos irmãos presentes. Foi levado à presença do procônsul, que iniciou o interrogatório perguntando se de fato era Policarpo. Recebida a resposta afirmativa, tentou persuadi-lo a renegar a fé. Respeita a tua velhice. E seguiram-se os argumentos usuais em tais circunstâncias. Jura pela sorte de César, renega tuas ideias e dize morte aos ateus. Os ateus eram os católicos. O Império Romano era politeísta e nós católicos somos monoteístas, né? Então eles diziam que nós éramos ateus. Eles que acreditavam em muitos deuses. Policarpo, então, voltando-se para a multidão do estádio, fixando firmemente com o olhar severo aquela ralé criminosa, elevou a mão contra ela e disse com os olhos voltados para o céu: morte aos ateus. O velho é problema. Fala para os caras lá, eles são ateus. Insistiu ainda o procônsul: faze o juramento e eu te libertarei. Insulta a Cristo, respondeu Policarpo. Há 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. 86 anos eu sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar meu rei e salvador? Que coisa linda. Como de novo insistisse, dizendo, jura pela sorte de César, replicou Policarpo. Se esperas em vão que vá jurar pela sorte de César, simulando, ignoras quem sou. Ouve o que te digo com franqueza, sou cristão. Se por acaso quiseres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. O procônsul então disse para Policarpo, experimenta persuadir o povo. Policarpo respondeu, julgo que diante de ti devo explicar-me, pois aprendemos a honrar devidamente os princípios e as autoridades estabelecidas por Deus, quando não são nocivas à nossa fé. Quanto àquela gente, porém, não a julgo digna de ouvir a minha justificação. Receba. Nem com isso desistiu o procônsul. Tenho feras, disse, as quais te lançarei se não te converteres. Faze-as vir, respondeu Policarpo. Impossível para nós uma conversão do melhor ao pior. O bem é poder passar dos males à justiça. De novo o procônsul. Se não te converteres, se desprezas as feras, eu te farei consumir pelo fogo. Policarpo. Ameaças com o fogo, que arde um momento e logo se apaga? Não conheces o fogo do juízo, que há de vir, e da pena eterna, onde serão queimados os inimigos de Deus. Mas, que esperas ainda? Dá a sentença que te apraz. Que isso, cara? Imagina, o estádio lotado, todo mundo ali querendo a morte do cara. Procônsul ali, autoridade romana, dizendo que vai matar ele. Vou trazer as feras. Pode trazer, não tem problema não. Vou pôr fogo, mas tranquilo, tá tudo bem. Vamos embora. Dá a sentença. Armada a fogueira, Policarpo despiu as suas vestes, desatou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que já não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo, no desejo de tocar-lhe o corpo, no qual muito antes do martírio já brilhava o esplendor da santidade da sua vida. Os católicos cristãos não deixavam nem tirar a sandália mais. Ele já nem sabia mais como tirava. Tirou a veste, tirou a sandália. Rapidamente cercaram-no com coisas trazidas para o fogo. Quando os algozes quiseram amarrá-lo, disse-lhe, deixe-me livre. Quem me dá forças para suportar o fogo, dar-me-á igualmente a de ficar nele imóvel, sem necessitar deste cuidado. E então Policarpo rezou, Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito pelo qual te conhecemos, Deus de toda a família dos justos que vive na tua presença, eu te bendigo
por me haveres julgado digno deste dia e desta hora, digno de participar no número dos mártires, do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Terminada a oração, o fogo tomou uma forma de cúpula, como a vela de um barco batido pelo vento, e envolveu o corpo do mártir por todos os lados. Ele estava no meio, não como carne queimada, mas como um pão que assa ou como ouro na fornalha. Sentimos então um odor suave como de um incenso e de outra essência preciosa. Vendo afinal que o fogo não conseguia consumir o corpo, os ímpios mandaram o executor transpassá-lo com um punhal. E quando isto foi feito, saiu da ferida tal quantidade de sangue que apagou o fogo. Vendo o centurião a oposição dos judeus, fez queimar publicamente o corpo, conforme o costume pagão. Deste modo, podemos mais tarde recolher seus restos mais preciosos do que pedras raras e mais valiosos do que o ouro, para depositá-los em lugar conveniente, onde todos, quando possível, nos reunimos com a ajuda do Senhor para celebrar com alegria e júbilo o dia do seu nascimento pelo martírio, em memória dos que combateram antes de nós, preparando-nos e fortificando-nos para as lutas futuras. Policarpo. Isso é um católico que medita. É essa convicção que nós teremos se nós perseverarmos. Como exercício para a nossa semana aí, até a próxima formação, nós iremos continuar com o exercício do terço, tá? Então, aquilo que eu já havia dito nas outras formações, continue meditando lá o terço bonitinho, os mistérios dele. Então, assim, horário de dormir, horário de acordar, horário de oração e tudo mais. Estado de graça, por favor, confissão bonitinho, e é isso, tá? Depois, nas próximas formações, a gente vai ter coisas práticas mais detalhadas para nós aprofundarmos.